Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Vikings. Estamos aqui de novo, né? Dessa vez para a gente ver a continuação, né, do volume 3 aí. A gente começou semana passada esse volume 3 do PET, né? Do Plano de Ensino Tutorado. E a gente vai estar continuando agora e a gente vai ver a semana 2, né? O conteúdo referente à semana 2 do volume 3, no qual ele vai mostrar agora como é a estrutura da população brasileira? Como assim estrutura? Eh, qual que é a média de pessoas, a porcentagem de pessoas, desculpa. Por exemplo, qual que é a diferença entre quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino? Isso é um exemplo, né? A idade das pessoas. Tem mais no Brasil, por exemplo, vai ter mais jovens, vai ter mais pessoas consideradas adultas ou mais pessoas consideradas idosas. Isso é a estrutura, que ele chama de estrutura etária, né? Ou pirâmide etária. Pirâmide a gente vai ver depois, que é como a gente demonstra a estrutura, já vou explicar o que, que ela é. Mas enfim, mas a estrutura etária, basicamente, a gente está vendo como que é a estrutura da população, como que ela se distribui. É, tem mais homens, tem mais mulheres em porcentagem, né? Vai ter mais homens, vai ter mais mulheres em cada região. Como que é se distribui isso, né? Em cada região. Qual que é a idade das pessoas? Tem mais pessoas consideradas mais jovens, mais adultos, mais idosos? Qual que é a faixa de idade de cada um? Qual é a média de pessoas? Quantos que tem mais idosos, tem mais jovens, enfim. Basicamente é isso. A estrutura etária, a estrutura da população, que a gente vai ver isso agora, é basicamente isso. Como que está distribuída a população brasileira no sentido da idade, do sexo masculino ou feminino. Então é isso que a gente vai ver, tá? Então é isso. É a estrutura da população e pirâmide etária. Pirâmide é o que exatamente demonstra o que é a forma de gráfico que demonstra esse tipo de informação da população, tá? Então a gente vamos ver cada coisa aí. Então vamos continuar. Começa na página 47, tá? Estrutura da população pirâmide etária. Então vamos lá. É comum dividirmos a estrutura etária, ou seja, por idade, né? A distribuição da população por idade. Isso é a estrutura etária, basicamente, tá? De uma população em três faixas: jovens, que de nascimento até 19 anos, só até 19 anos a pessoa é considerada jovem, adulto de 20 a 59 anos e idosos ou terceira idade de 60 em diante. Tá? Então aí estão as três principais faixas etárias, as faixas de idade que você pode dividir uma população, certo? Os jovens até 19 anos, os adultos de 20 a 59 e os idosos com mais de 60 anos, tá? Atualmente, por causa do crescimento do número da população de idosos, vai tendo cada vez mais idosos, existe a tendência de considerar os idosos a pessoas com mais de 65 anos ou mais. Também tem isso, né? A partir que a quantidade de idosos e a quantidade de idosos vai crescendo e também a longevidade deles, né? A expectativa de vida vai subindo também, ou seja, eles vão vivendo mais, né? Mais anos. Eles acabam puxando um pouco essa faixa de idade, desculpa, um pouco mais para cima. Mas vamos considerar aqui acima de 60 anos, tá? Os países desenvolvidos, os países desenvolvidos aqui eu falo os países do norte, os países que são ricos, tá? Não os países emergentes, os países que estão em desenvolvimento do sul, igual o Brasil, tá? Eu tô falando dos países ricos aqui, os países desenvolvidos. Há várias décadas possuem baixos índices de natalidade. Mas a gente viu isso em outra aula. A gente viu até sobre essa questão da taxa de natalidade, eu acho, né? Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem em um quilômetro, em uma determinada porção de área, certo? Não, se não me engano, é cada 1.000 habitantes, né? Cada 1.000 habitantes, quantas pessoas nasceram, né? Lógico, é uma média, a gente pega várias e várias contagens dessa, né? Faz uma média. Mas enfim, basicamente a taxa de natalidade, o índice de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem, tá? Em um determinado período,
com uma quantidade de população X, certo? Então, a quantidade de pessoas de nenéns, né? De novos bebês que nascem. Essa é a taxa de natalidade. E mortalidade, expectativa de vida elevada. Então, nos países desenvolvidos, só para recapitular, a taxa de natalidade, ou seja, a taxa de bebês que nascem, as mulheres têm poucos filhos, os índices são baixos. Tá? Nesses países desenvolvidos, os países ricos, as mulheres em geral elas têm poucos filhos, certo? Isso a gente pode indicar por ter acesso maior à informação, ter acesso maior a métodos contraceptivos, né? Muitas vezes a mulher está no mercado de trabalho, ela está no trabalho, ela planeja mais a vida dela, então ela escolhe não ter filho. Então, nos países ricos, as mulheres elas têm poucos filhos, tá? Muito poucos filhos, baixos índices. E a taxa de mortalidade também é baixa, né? Porque os idosos eles vivem mais, a expectativa de vida deles é longa e eles vivem mais, certo? Então a população desses países eles tendem, além de ter uma baixa índice de nascimentos, elas têm uma grande quantidade de idosos, porque os idosos eles vivem mais, certo? A expectativa de vida deles é alta, mais de 80 anos, 78, 80 anos, certo? E porque eles têm acesso a uma saúde de qualidade, a meios de conseguir os remédios necessários que fazem com que prolongue a vida deles, certo? Então, nesses países desenvolvidos, vocês vão perceber que eles têm uma quantidade de idosos bem maior do que os países subdesenvolvidos, os países menos ricos, certo? A quantidade de idosos é maior, porque os idosos vivem mais, certo? E a taxa de mortalidade é pouca, né? Eles vivem mais e poucos idosos morrem porque eles têm acesso a uma saúde de qualidade e eles conseguem prolongar a vida. E ao mesmo tempo que a taxa de bebês que nascem em 1.000 pessoas, enfim, durante um período é baixa também, porque as mulheres têm poucos filhos. Então a população desses países eles costumam ser uma população mais velha, mais idosa, certo? Nesses países, a porcentagem de idosos é relativamente alta, nos países desenvolvidos. Olha lá, mais de 15% da população é de idosos, mais de 15%. E a faixa de jovens geralmente está abaixo de 30% da população total. Então, por nascer poucos bebês, por ter poucos bebês, vão ter, respectivamente, as mulheres têm menos filhos, respectivamente, a taxa de jovens vai ser menor. A taxa de crianças, de jovens, vai ser menor nesses países do que os países subdesenvolvidos, os países menos ricos, aqueles a gente vai falar agora lá. Já os países subdesenvolvidos, que entre eles o Brasil, tá? O Brasil é considerado um país emergente, um país em desenvolvimento. Vamos falar aqui. Já os países subdesenvolvidos, especialmente aqueles que apresentam baixa expectativa de vida, são os países mais pobres, tá? O Brasil ainda está na transição entre um e outro, certo? Mas aí ele está falando aqui mais nos países mais pobres. Geralmente, é, é, esses países, quando a população é muito pobre, a taxa de mortalidade já costuma ser alta também. Mas no país como o Brasil, a taxa de mortalidade também é baixa, certo? E, e tem uma população majoritariamente jovem, mais de 50%, e a faixa de idosos é bastante reduzida. Por quê? Nesses países, a expectativa de vida do idoso não é tão grande como nos países desenvolvidos, certo? Então, e também as mulheres elas têm mais filhos, certo? Do que nesses países subdesenvolvidos, menos ricos, os países mais pobres, desculpa, as mulheres elas têm mais filhos, certo? E por causa disso, a população ela tende a ser mais jovem, certo? Porque as mulheres costumam ter 3 filhos, 2 filhos, igual no caso do Brasil, faz ter uma média boa aí que faz com que, com o passar do tempo, a quantidade de jovens seja maior, tá? E os idosos não têm tanta expectativa de vida como os países ricos, certo? E tem os países de transição entre um e outro, né? Que, igual no caso do Brasil, que já tem uma população idosa crescente, né? Já está crescendo uma população idosa, os idosos já vão tendo uma expectativa de vida mais alta, certo? Então a taxa de mortalidade já é bem baixa,
as mulheres estão tendo menos filhos. Então esses tem os países de transição entre um e outro. Mas entre os extremos tem isso. Os países desenvolvidos, onde a população em geral ela é mais velha, porque os idosos têm muitos idosos, a quantidade de idosos é grande, porque eles têm uma expectativa de vida muito alta, e as mulheres têm poucos filhos, então faz com que tem uma faixa de idade mais velha, essa população, e os países subdesenvolvidos, mais pobres, no qual muitos deles ainda têm uma taxa de mortalidade um pouco alta, tá certo? Os idosos não têm uma vida tão longa, então e as mulheres têm muitos filhos, fazendo com que a população tenha uma faixa de idade mais jovem, certo? E poucos idosos, certo? E tem os países de transição entre um e outro, como o Brasil tá, que estão, o Brasil está saindo de uma pirâmide etária de países subdesenvolvidos e indo para um país para a estrutura etária de países desenvolvidos, tá? Então vamos continuar. No Brasil, que ele vai falar agora, segundo os dados do último recenseamento é o censo demográfico, realizado em 2010, a faixa etária dos jovens abrange 33,5% da população, né? Então vê que o Brasil é o meio termo ali, certo? Não tem mais que 50% da população jovem, mas também não é tão baixa, também igual nos países desenvolvidos, tá? Então, a faixa dos jovens é 33,5% da população, adultos 55,1% e de idosos 11,4%. Nos países desenvolvidos costuma ter mais de 15%, de 15 a 20% de idosos, certo? Podemos dizer que o Brasil praticamente completou sua transição de país jovem para país maduro, um país onde tem muitos adultos, certo? Não tem tantos jovens como os países subdesenvolvidos, mas tem bastantes adultos e está caminhando para um país mais velho. A gente vai ver isso depois no gráfico lá. Costuma-se representar a estrutura etária de uma população por meio de um gráfico chamado de pirâmide etária. A gente vai ver ele agora nas pirâmides abaixo agora. Aqui, ó. Então, gente, vamos lá. Como a gente pode ler esse gráfico aqui? De um lado, desse lado aqui, ó, a gente tem a faixa de idade, certo? E a gente pode dividir essa faixa de idade em três. Aqui, ó. A base, aqui a base, tá? Parte inferior da pirâmide representa a parcela da população formada por crianças e jovens com idade de 0 a 19 anos, aqui, ó. Essa base aqui, ó, de 0 a 19 anos, tá vendo? Até de 0 a 19 anos é a quantidade de pessoas jovens, tá? São linhas que representam a quantidade de pessoas jovens. O corpo, parte intermediária da pirâmide, representa a população de adultos com idade entre 19 e 59 anos. O meio aqui, ó, até 59 anos, olha lá. Até mais ou menos aqui, ó, aqui essa região aqui. É o meio da pirâmide, quantidade de adultos. E o topo dela, que é a quantidade de idosos, certo? De quantidade de idosos. Então, de um lado, a gente tem a idade, certo? E a gente pode dividir ela em três: jovens, adultos e idosos. E aqui você tem a porcentagem de cada um, de mulheres e de homens. Quanto mais largo for essa barra aqui, quanto for mais largo for essa barra aqui, mais pessoas vão ter, a porcentagem de pessoas dessa população desse país vai ser maior, tá? A proporção vai ser maior, certo? A porcentagem vai ser maior, certo? Então, por exemplo, nesse país aqui, a gente está vendo dois gráficos, um da Itália e outro da Etiópia. Um país que é considerado um país rico, desenvolvido, de um país considerado rico, desenvolvido, e de um país considerado mais pobre, subdesenvolvido. E vocês vão perceber que a faixa até 19 anos, que é a faixa etária que é considerada jovem, olha como que a barra ela é grande do país subdesenvolvido. Isso quer dizer que a proporção, a porcentagem de pessoas jovens nesse país aqui, ó, feminina e masculina, é bem grande, muito maior, comparado a um país desenvolvido, né, rico, como a Itália. Certo? A barra é muito maior e representa uma proporção de porcentagem muito maior dos jovens. Quanto maior a barra, mais pessoas com essa faixa de idade. Então a base aqui representa os jovens. Olha como que
é larga a barra dos jovens nos países subdesenvolvidos, ou seja, tem muitos jovens, e nos idosos é menor. Tem poucos jovens, tem poucas crianças, tá? E aqui tá o corpo, tá? O meio até 59 anos, o meio aqui até 59 anos, de 59 até 19, o meio aqui, ó, tá vendo? Que nos países subdesenvolvidos ela é uma pirâmide mesmo, né? Vocês vão ver que vai abaixando, a idade ela vai aumentando, a idade ela vai ficando, a pessoa vai ficando mais velha, a proporção, a faixa de idade maior, ela vai diminuindo, certo? A proporção da, da, da mortalidade, né? Das pessoas a proporção de pessoas que têm essa faixa de idade. Tá? E no país, na Itália aqui, ela é bem maior, a quantidade a proporção, a porcentagem de pessoas adultas é bem maior do que a pirâmide do país subdesenvolvido aqui da Etiópia, certo? E no topo, onde ficam os idosos, vocês vão perceber que o topo do país desenvolvido, no caso a Itália aqui, a barra também é muito maior do que a da Etiópia. Isso quer dizer que na Itália e vai ter muito mais adultos e idosos, certo? Porque as barras são maiores aqui, ó, a porcentagem é maior do que na Etiópia, onde vai ter muito mais jovens. Olha como a base é maior, olha lá. Olha, vai ter muito mais jovens do que na Etiópia do que no país desenvolvido, no caso a Itália, que vai ter menos jovens. Né? E isso acontece por causa dos motivos que eu já falei antes, certo? As mulheres no país desenvolvido, no caso a Itália aqui, elas estão tendo menos filhos, ela tem muito menos filhos, certo? Os idosos eles vivem mais, eles têm acesso à saúde e remédios, no qual possibilita que um prolongamento da vida do idoso. Então isso faz com que a população ela seja muito mais velha, e mais adulta, e mais madura, e mais velha, comparado ao país subdesenvolvido aqui, o país menos rico, no caso a Etiópia, né, no qual as mulheres elas vão ter mais filhos, muito mais filhos, e consequentemente os idosos vão ter uma mortalidade maior, certo? Os idosos não vão conseguir ter uma expectativa de vida tão alta, certo? Os idosos eles não vão conseguir ter acesso a remédios, a saúde, que possibilitam um prolongamento da vida dele. Então ele morre mais cedo, as pessoas morrem mais cedo, não tem um prolongamento da vida tão alto, e as mulheres têm muitos filhos. Então isso faz com que nessa pirâmide aqui do país subdesenvolvido, no caso da Etiópia, seja bem mais larga a pirâmide dos jovens do que o topo dos idosos. Então lembra que nos países desenvolvidos, igual na Itália, vão ter muito mais adultos e idosos, uma população muito mais madura, e nos países subdesenvolvidos menos ricos, nos países mais pobres, vão ter muito mais jovens do que adultos e idosos, certo? Então basicamente é isso. Aqui a linha de baixo representa a porcentagem. No meio aqui é o zero. Desse lado é população feminina, do outro lado população masculina. O azul, o rosa é feminino, o azul é masculino. Quanto maior a barra, mais a porcentagem a proporção, né? A porcentagem de pessoas em comparado ao total, né? Mais pessoas vão ter dessa faixa de idade. Quanto maior a barra, mais pessoas vão ter nessa faixa de idade. Quanto menor, menos pessoas, certo? Então, basicamente é isso. Tá. Qualquer dúvida em relação a essa coisa da pirâmide e tal, deixa lá nos comentários lá do Google Sala de Aula que a gente responde, tá? Então, em relação ao conteúdo foi isso, tá? A gente viu só essa questão da estrutura etária mesmo, da estrutura da população, e agora a gente vai tentar responder as atividades aí referentes a esse conteúdo. Vamos lá, eu vou ajudar vocês. Sobre as pirâmides etárias da Itália e da Etiópia, responda. São essas aqui. Tá? Então vamos lá. Que diferença você notou entre os dois gráficos? Né?
Ou seja, ele está perguntando qual que é a diferença aqui, né? Lembra da questão da barra, certo? A barra da Etiópia, a base, né, da pirâmide da Etiópia é muito maior do que a base da pirâmide da Itália, fazendo com que essa população seja muito mais jovem, né, do que a população da Itália, certo? Então, quais são as diferenças entre um gráfico e outro, certo? Compara a base, o corpo e o topo de cada um. A base, o corpo e o topo. Qual que é a diferença entre um e outra e o que isso quer dizer em relação à idade de cada população? Eu já expliquei isso no vídeo aqui. Se quiser, volta o vídeo aí que vocês vão conseguir anotar e lembrar o que eu falei, tá? Letra B. Qual país representa a maior taxa de natalidade? Como você chegou nessa conclusão? O país que tem a maior taxa de natalidade, ou seja, que mais nascem bebês, né, que mais as mulheres têm mais filhos por 1.000 habitantes, é no gráfico que a base vai ser maior, certo? A base do gráfico vai ser maior. Tá? Vai ser no gráfico onde a base vai ser maior, porque a base representa os jovens, certo? Então, qual dos dois a base vai ser maior? Responda para mim aí, tá? Letra C. Através das pirâmides e com seu conhecimento acerca do assunto, qual país pode ser considerado desenvolvido e qual seria subdesenvolvido? Isso eu já falei no vídeo aqui mesmo, tá? Quando eu estava mostrando o conteúdo, eu já falei, certo? Se você quiser, você pode vir aqui, ó, a diferença dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Aqui está uma explicação e compara com os gráficos aqui. Qual que é o país mais pobre e o país mais rico e por quê? Certo? Eu já falei isso nesse vídeo aqui. Se quiser, volta lá quando eu estava explicando esse gráfico aqui, esses dois gráficos, e lá eu vou falar, eu falei quais são os desenvolvidos e quais são os subdesenvolvidos, tá? Então, aqui ele está falando, número 2, observe a pirâmide etária do Brasil em 2018 e faça o que é pedido. Então aqui está a pirâmide do Brasil, vocês vão ver que é uma pirâmide meio termo, vamos dizer assim, sabe? É uma transição entre aquela pirâmide da Etiópia lá e a pirâmide da Itália. Você vai ver que a população do Brasil ela está amadurecendo, né? Ela está se tornando adulta, né? Ela está se tornando adulta e idosa, certo? Então, os idosos estão cada vez mais crescendo no Brasil, porque eles estão conseguindo prolongar a vida deles, a expectativa de vida, certo? E as mulheres estão tendo menos filhos. Então, aos poucos, ela está se transformando naquela pirâmide da Itália lá, certo? Então, letra A. O maior número de pessoas está na base, no corpo ou no topo da pirâmide. Em sua opinião, qual é a tendência para os próximos anos? Vamos lá. A base é até os 19 anos. Aqui, ó. Essa é a base. O corpo é até 59 anos. Esse é o corpo aqui, ó. Esse é o corpo. E o topo até né, de 59, de 60 anos até mais de 100, né? O topo aqui. Qual dessas partes é a maior? Você vai falar para mim, né? Qual dessas partes é a maior? E para onde a pirâmide etária brasileira está indo? Eu já falei isso. Já falei que o Brasil é um país de transição entre dois gráficos que tem a ver com aquele da Etiópia e da Itália lá. Eu acabei de falar isso, certo? Então, se quiser, volta o vídeo aí e que você vai conseguir responder essa questão, tá? Letra B. Em qual grupo e faixa de idade da pirâmide você se encontra? Compare esse grupo com o do sexo oposto e verifique se o percentual é maior ou menor. Então você vai ver aqui qual é a idade que você tem, certo? De 0 a 4, de 5 a 9, se não me engano, né? De 5 a 9, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19. Qual dessa barra, né? Qual barra representa a sua idade? Você vai ver também, né? Você vai ver para mim
A barra azul representa a porcentagem do sexo masculino e a barra rosa representa do feminino. Então ele está pedindo para que você fale qual é a porcentagem da sua faixa de idade, certo? E compare com a do sexo oposto, certo? É isso que ele está pedindo para você fazer. Então cada barra representa uma idade, você vai ver a sua porcentagem e vai comparar com a do sexo oposto, certo? Então basicamente é isso que ele está falando. Não é complicado não. Então vamos lá para o número 3 aqui, gente. Observe os mapas brasileiros sobre a população distribuída por sexo e idades nas regiões. Eu tenho esses mapas aqui de uma melhor qualidade aqui para a gente interpretar melhor. Então aqui, ó, vocês vão ver que cada região brasileira, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul, elas vão ter um círculo, certo? Ela vai ter um círculo aqui. E é um gráfico em círculo, né? Como se fosse uma pizza. Se esse círculo ele vai ter uma porcentagem, certo? Primeiro o tamanho dele, né? Quanto maior o círculo, maior é a população, porque o círculo representa a população total, certo? E esse círculo ele vai estar dividido, como se fosse uma pizza, certo? Em uma porcentagem aqui. O laranja representa as mulheres, certo? No caso aqui, 52%. No caso do Sudeste, estou falando da nossa região aqui, né? 52%. E os homens, 48%. Então, dentro de cada gráfico tem a divisão da porcentagem da população dividida, né, entre homens e mulheres, né? A população em relação ao total, certo? A proporção aí, certo? Então vocês vão perceber que no Sudeste, por exemplo, vai ser onde vai estar concentrada a maior população brasileira, porque o círculo é maior, certo? E 52%, ou seja, vão ser dessa população vão ser de mulheres e 48% vão ser de homens, certo? Então estão mais mulheres do que homens, né? Pouco por cento, né? Tem 2% só de diferença, um entre um e outro, né? Desculpa, 4%, né? Então tem mais mulheres do que homens na região sudeste, certo? 52 para mulheres, 4%, tô viajando, 2% só, certo? 50-50, 48-52, certo? 2% só de diferença. Então vai ter mais mulheres do que homens nessa região, tá? Sobe no sudeste aqui. Tá? Então, no Nordeste, por exemplo, a divisão vai ser de 51,8 e 48,2, mais mulheres também. A círculo já é menor, quer dizer que a população já é menor comparada à do Sudeste, certo? Já representa aí 57 milhões, né? Aqui já representa 86 milhões, certo? Centro-Oeste aqui, os círculos já são bem menores, quer dizer, a população ela é bem menor comparada a essas outras regiões, certo? Então o círculo é bem menor, 51,5 para mulheres, 48,5 para homens, norte mesma coisa, 50,2 para mulheres, 49,8 para homens, e no sul aqui, né, que tem um círculo um pouco maior do que a região centro-oeste e norte, a quantidade de população, né, ela é menor comparada ao sudeste e nordeste, e maior comparado a centro-oeste e norte, né? O ciclo vai ser mediano aí, né? Entre os maiores e o menor. 51,3 para mulheres e 48,7 para homens. Então, também mais mulheres do que homens. Então, no geral, né, no Brasil, vão ter mais mulheres do que homens, certo? No geral. E aí está a divisão em cada região, certo? População por idade nas regiões, mesma forma de gráfico, tá? É o mesmo em círculo, que representa o tamanho dele representa a população total, a quantidade de população total. Sudeste é o mais populoso, o Nordeste vem em seguida, depois vem o Sul, Centro-Oeste e Norte, certo? Quantidade de população, né? Pessoas, né? Só que as cores representam a faixa de idade, certo? Vocês vão perceber que, por exemplo, o roxo aqui, né, representa. Desculpa, o verde, né, vamos começar pelo verde, representa a população jovem. No caso do Sudeste, é 26,1%. O roxo representa a população adulta,
que no caso é de 20 a 59 anos, olha lá. Quer dizer, no caso é 57,9% da população. E a, a cor laranja, ela representa a população idosa, que no caso é só 16%, certo? Então, vocês vão perceber que aí vai ter essa mesma divisão, só que para os outros estados, certo? Essa mesma divisão em gráficos, só que para os outros estados também. Vocês vão perceber que, primeira coisa, vão ter muito mais idosos, não muito mais, né? Vão ter mais idosos, no geral, na região sudeste e sul, aqui, ó, porque uma tem 16%, outra tem 16,5%. Por quê? São as áreas onde o desenvolvimento, onde são as áreas mais ricas do Brasil, vamos dizer assim, as áreas mais desenvolvidas do Brasil. Então isso faz com que a longevidade dos idosos, do acesso à saúde, a remédios seja maior. Logo vão ter mais idosos nessas regiões, certo? Mais de 60 anos. Aqui no Sudeste e no Sul, certo? Os outros, olha lá, 16, 16,5%. Os outros chegam a 13, 12 e 9, certo? Em contrapartida, nessas regiões vão ser também onde tem menos jovens. Por quê? Nessas regiões a taxa de natalidade é menor, certo? As mulheres elas estão tendo nessas regiões menos filhos, porque elas têm acesso a métodos contraceptivos de forma mais fácil, a educação sexual nesse sentido, né? E acesso ao mercado de trabalho, então elas estão tendo menos filhos. Então, logo nessas regiões também vão ter menos jovens comparado às outras regiões aqui, ó. 26,1% no Sudeste e 26,2% no Sul, certo? Só que no Nordeste vai ser 31%, no Centro-Oeste 29,1% e no Norte 35,8%. Porque nessas regiões a taxa de natalidade é maior, as mulheres têm mais filhos, certo? Comparado ao Sudeste e ao Sul, certo? Então isso que a gente pode ver aqui é que, no geral, Sudeste e Sul vão ser vai ter uma população mais envelhecida, certo? Mais adulta e mais envelhecida, comparada a Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que vai ter uma população mais jovem, certo? Mais jovem, comparada ao Sudeste e o Sul, certo? Então isso que está nesse gráfico aqui, esse gráfico está um pouco ruim de ver nesse PDF, mas a partir dali vocês conseguem ver melhor. Tá? Aí ele está perguntando: analise a distribuição da população brasileira por sexo, considerando o total e os percentuais das regiões. O que ele quer que eu faça, que você faça, é fazer um resumo do que eu acabei de falar em relação à população, à divisão da população por sexo aqui, certo? O que eu gostaria que vocês falassem aqui é basicamente aonde a população é maior, certo? Aonde o círculo é maior aqui, em qual região? Quais são as duas regiões que o círculo é maior aqui? Vocês vão falar para mim, certo? E também, no geral aqui, desculpa, estou usando o gráfico errado, né? Agora sim. De novo, quais são os círculos que é maior aqui, sabe? Quais são as regiões que tem a população maior? E também, no geral, quem que é maior aqui? A população de mulheres ou a população de homens? Em todas as regiões meio que se repete isso, né? Uma população de um sexo vai ser maior do que o outro. Qual é esse sexo? Então vocês vão falar para mim. Qual é os gráficos aqui, quais regiões que tem maior população, qual os círculos são maiores e qual o sexo nessas regiões que é maior do que o outro, e na quantidade de população, certo? Vocês vão falar para mim aí. Isso que ele está perguntando aqui. Quais são as duas regiões com maiores percentuais de população jovem? Aí vamos para o outro gráfico aqui. População jovem, de idade aqui. Volta para esse aqui. Isso. Eu acabei de falar isso, né? Quais são as regiões que têm a maior população jovem? Você vai ver aqui, ó, população jovem de 0 a 19 anos.
é onde está o verdinho, tá? De 0 a 19 anos. Então você vai procurar em todas as regiões e vocês vão ver, falar para mim qual é as regiões que tem a maior porcentagem. Pode me falar três aí, duas ou três. Três, aí, pra falar mesmo. Qual que tem a maior porcentagem de jovens? Qual a região que tem a maior porcentagem de jovens representada no gráfico aqui? Vocês vão falar para mim, certo? Nessa questão aqui. Letra C. Quais são as duas regiões com maiores percentuais de pessoas com mais de 60 anos? População idosa. Vamos voltar para o gráfico aqui. A população idosa representa a cor laranja aqui. Laranja mais escuro, certo? Então, de novo, vocês vão ver cada gráfico aqui, a porcentagem da população idosa, e vão falar para mim quais são as regiões que mais tem a população idosa, qual a porcentagem é maior, certo? Vocês vão falar para mim, vão ver toda a porcentagem das corzinhas laranjas aqui, e vão falar para mim qual que são as regiões que tem mais população idosa, mais de 60 anos, cor laranja aqui, certo? Se quiser voltar ao vídeo lá, eu também falo quando estou explicando a matéria, tá? E faça uma análise da distribuição da população por idade na região sudeste. Ele quer que você faça uma análise igual a gente já fez, certo? Fala para mim, meio que um resumo de você que você acabou de ver. Quais são as regiões que mais tem população jovem? Quais são as regiões que mais tem a população idosa? Certo? Ele quer que você faça um resumo, certo? Quais são as regiões que têm a maior população, certo? Isso que ele quer que ele faça. Faz um resumo geral para mim, certo? De quais são as regiões que têm maior população mais jovem, quais as regiões que têm população mais idosa e tudo mais, certo? E número 4, agora elabora no seu caderno ou em uma folha à parte um mapa para representar os dados a seguir. Isso aqui você não precisa fazer, tá? Não precisa fazer isso, certo? E a partir desse gráfico que você está vendo, ele tá uma renda mensal dos trabalhadores por região, quantidade do que os trabalhadores ganham por mês, certo? Em dinheiro mesmo, renda mensal por mês. Vocês vão ver que no norte, na média, é R$ 1.661, no nordeste é 1.493, isso é uma média, tá, gente? No sudeste é 2.488, então aqui na região sudeste, em geral, os trabalhadores ganham mais, certo? Vão receber mais, na média, né? No sul, 2.361 e no centro-oeste, R$ 2.468, certo? Então vocês vão ver que na população norte e nordeste, em geral, é as regiões do Brasil onde, em geral, a população é mais pobre, certo? Em comparado às outras regiões, lógico, certo? Estou falando aqui em média, tá, gente? Em média, tá? Então ele está perguntando, em qual região do país os trabalhadores têm maior renda mensal? Vocês vão ver em cada região aqui qual que é o número maior, qual que é a renda maior aqui, entre essas regiões. Vocês vão falar para mim. Qual é o rendimento médio da região em que vivemos? Juiz de Fora, Minas Gerais, está na região sudeste. Vocês vão falar para mim um número que representa a renda média dessa região. E quais as regiões apresentam a menor diferença entre os trabalhadores? Eu acho que ele está perguntando aqui quais são as regiões que tem a renda mensal parecida, certo? Tem mais parecida. Essa aqui, né, tá meio claro aqui que é a Sudeste e o Centro-Oeste. Eu acredito que ele quer que você responda isso, certo? Que tenha um número mais parecido, certo? Acredito que seja isso, né? Foi uma questão meio mal formulada aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acaba na página 51 aí. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo, me pergunta lá no Google Sala de Aula, tá? Que a gente responde tranquilamente aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.